A questão das indulgências, a remissão da pena temporal devida aos pecados, incendiou a cristandade no século XVI. Tomás de Aquino, teólogo católico, via as indulgências como um tesouro espiritual da Igreja, Thesaurus Ecclesiae, um meio de partilhar a graça de Cristo. Martinho Lutero, por outro lado, as condenava veementemente como um abuso de poder e uma distorção do Evangelho. Neste debate imaginário, aprofundaremos as visões contrastantes desses dois pensadores, suas bases teológicas e as implicações de suas ideias para a fé cristã. No entanto, é importante lembrar que a prática da venda de indulgências, que Lutero criticou, só se tornou comum após a morte de Aquino. Portanto, este é um debate imaginativo para fins de estudo e reflexão. Mesmo que Aquino não tenha vivenciado a prática das indulgências da mesma forma que Lutero, sua visão teológica ainda é relevante para este debate. Por fim, lembre-se de que este vídeo foi produzido com esforço e dedicação. Se você achou útil e informativo, considere demonstrar seu apreço dando um like. Não se esqueça que Deus está vendo você. É inegável que a venda desenfreada de indulgências, como a praticada por homens como Tetzel, é um escândalo. No entanto, a Igreja, como corpo místico de Cristo, possui o poder das chaves, concedido por Cristo a Pedro e seus sucessores, em 6:19. Através das indulgências, a Igreja aplica o tesouro dos méritos de Cristo e dos santos, Thesaurus Ecclesiae, não como um comércio, mas como um meio de remissão da pena temporal devida aos pecados já perdoados. Isso demonstra a comunhão dos santos, onde a abundância da graça de Cristo beneficia a todos. A indulgência não é a remissão da culpa, que só Deus pode conceder, mas a aplicação do tesouro da Igreja para a cura das feridas do pecado. Embora reconheça a importância da tradição da Igreja, creio que a Escritura é a única fonte infalível de autoridade em matéria de fé e salvação, sola Scriptura. A verdadeira penitência não é a compra de um pedaço de papel, mas a transformação do coração pelo Evangelho, a qual opera arrependimento e contrição genuínas. A Igreja não pode se arvorar em dispensadora da graça divina, pois a salvação não vem de obras. Como pode o Papa, um simples homem, ter a audácia de pretender remir a pena devida no purgatório? Essas indulgências são uma afronta à palavra de Deus e um insulto à inteligência dos fiéis. Martinho, como bem disse o apóstolo Tiago, a fé sem obras é morta. Tiago 2:14-26. As indulgências, quando compreendidas e aplicadas corretamente, incentivam os fiéis à prática de boas obras, como a caridade e o cuidado com os necessitados, e a participação ativa na vida da Igreja. A Igreja, como corpo de Cristo, tem a responsabilidade de guiar os fiéis em sua jornada espiritual e oferecer meios para que eles possam alcançar a salvação. A doutrina das indulgências está alinhada com a visão da salvação como um processo que envolve tanto a graça divina quanto o esforço humano, sempre com a graça tendo a primazia. A Igreja não comercializa méritos, mas sim partilha a graça de Cristo, que é comunicada aos fiéis por meio dos sacramentos e da comunhão dos santos. Tomás, a Escritura nos ensina que a justificação vem como um dom gratuito de Deus, recebido pela fé em Cristo, e não pode ser adquirida por indulgências ou qualquer outra obra humana. Efésios 2:8-9. A prática de vender indulgências, a exibição de riquezas e o abuso de poder são sinais claros de que a Igreja se desviou de sua missão e ofuscou a centralidade da graça divina. A verdadeira Igreja é a comunhão dos fiéis que se reúnem em torno da palavra de Deus, e não uma instituição que domina as consciências individuais e se beneficia da exploração da fé dos outros. A Escritura é, sem dúvida, a fonte da revelação divina, mas a tradição da Igreja, sob a orientação do Espírito Santo, é igualmente essencial para interpretar e transmitir a fé cristã. A Igreja age em continuidade com a tradição apostólica, buscando sempre a fidelidade ao Evangelho. As indulgências, como parte dessa tradição, são um meio de graça que, quando compreendidas e praticadas de maneira apropriada, ajudam os fiéis em seu caminho para a salvação.
A Igreja não se coloca acima de Deus, mas serve como um instrumento da sua graça, oferecendo meios para que os fiéis possam crescer na fé e alcançar a salvação. Reconheço, no entanto, que houve abusos na prática das indulgências e é essencial que a Igreja busque sempre a reforma e o retorno ao verdadeiro Evangelho. Sua confiança na tradição da Igreja é mal colocada. A tradição deve ser constantemente avaliada à luz da Escritura. A venda de indulgências, a ostentação de riquezas e o abuso de poder são provas da corrupção dentro da Igreja de Roma e de seu distanciamento do verdadeiro Evangelho. A verdadeira Igreja é a comunidade dos fiéis que se reúnem em torno da Palavra de Deus, e não uma instituição que impõe sua vontade sobre as consciências individuais e se enriquece às custas da fé dos outros. A Igreja deve ser um reflexo da humildade e simplicidade de Cristo, e não um centro de iniquidade e perdição. É imperativo que a Igreja se arrependa de seus erros e retorne à pureza do Evangelho, enfatizando a centralidade da graça divina e a suficiência da fé em Cristo para a salvação. As visões de Aquino e Lutero refletem não apenas diferenças doutrinárias, mas também abordagens distintas à autoridade, tradição e escritura. A discussão sobre indulgências continua a ser relevante, pois toca em temas de arrependimento, graça e comunhão que são centrais para a compreensão cristã da salvação, influenciando tanto a teologia quanto a prática devocional. A discussão sobre as indulgências serve como um microcosmo da Reforma, levantando questões fundamentais sobre a natureza da graça, da salvação, da autoridade eclesiástica e da responsabilidade individual dos cristãos. Ao contemplar as visões contrastantes de Aquino e Lutero, somos convidados a refletir sobre o papel da fé, das obras e da graça em nossas vidas. Este exercício nos encoraja a buscar uma compreensão mais aprofundada da mensagem cristã e a considerar seu impacto duradouro na história e na sociedade, enquanto promove um diálogo contínuo e respeitoso entre diferentes tradições cristãs. Qual foi a crítica fundamental de Martinho Lutero às indulgências que diferia das concepções de Tomás de Aquino? A. A necessidade da confissão para a obtenção de indulgências. B. A autoridade da Igreja para conceder indulgências. C. O papel das boas obras na salvação. D. A existência do purgatório. Segundo Aquino, qual o fundamento da doutrina das indulgências? A. A infalibilidade papal. B. A suficiência da graça divina. C. A comunhão dos santos. D. A interpretação literal da Bíblia. Qual a principal crítica de Lutero às indulgências? A. Elas não têm base bíblica. B. Elas são muito caras. C. Elas promovem a preguiça espiritual. D. Elas não são eficazes para a remissão da pena temporal. Qual a visão de Lutero sobre a salvação? A. A salvação é obtida pela fé e pelas boas obras. B. A salvação é um dom gratuito de Deus. Hesse. C. A salvação é obtida por meio da compra de indulgências. D. A salvação é um dom gratuito de Deus, recebido pela fé em Cristo. Se gostou do vídeo, por favor, deixe seu like e compartilhe-o. Caso tenha sugestões ou comentários, sinta-se à vontade para compartilhá-los. Obrigado.